Ok, após serem produzidas, as garrafas de água mineral não ficam do tamanho que você vê no supermercado. Até os galões de água nascem como pequenos tubos. Depois, eles são aquecidos, inflados e modelados para se transformarem nas garrafas que você conhece. Cara, eu me identifico com essa parte de ser aquecido e inflado, viu? Nem todos os chips de batata são fatias de batata pura. Algumas fábricas usam uma mistura de flocos de batata, amido de milho e água para produzir os chips. Essa mistura depois é prensada para virar massa e os chips são cortados com a ajuda de formas. Em seguida, eles são fritos, o que leva cerca de 11 segundos. E por fim, todo o excesso de óleo é drenado e o alimento é temperado e embalado. Existe uma lenda de que apenas 2 pessoas no mundo sabem a receita original que dá aquele gosto específico à Coca-Cola. E essas pessoas nem podem viajar juntas para que a receita não se perca. Embora isso não passe de uma lenda, não tem muita gente que saiba todos os ingredientes dessa bebida famosa. Um deles era a noz de cola. É um carocinho que fica dentro dos frutos da árvore de cola. Cada fruto é do tamanho de uma castanha e tem entre 2 e 5 nozes dentro. Tanto o fruto quanto as nozes são cheios de cafeína. Hoje em dia, dizem que a Coca-Cola já não tem mais o extrato de noz de cola. Há rumores de que ele foi substituído por saborizantes artificiais. Mas como a receita da bebida é guardada a 7 chaves, ninguém tem certeza disso. Ei, e se a gente perguntar para a Pepsi? Hoje em dia é muito fácil fazer um espelho. Os fabricantes usam uma folha comum de vidro como base. Depois, pintam um dos lados com uma tinta refletiva. Isso geralmente significa usar um spray para fazer uma pequena camada de pintura prateada ou de alumínio na parte de trás da folha de vidro. Esse processo é chamado de espelhamento. Alguns tipos de cera para carro contêm cera de carnaúba, conhecida lá fora como cera brasileira. Ela é uma cera vegetal que as pessoas extraem das frondes da árvore de carnaúba, típica da região nordeste do nosso país. Para obter a cera, as folhas dessa árvore são colocadas para secar e depois são batidas. Au, au! É assim que se extrai o pó para produzir a cera. Agora vamos falar dos lápis. Primeiro, suas minas são feitas misturando argila e grafite em pó. Essa mistura é assada e depois o corpo do lápis é produzido. Se for de madeira, o material deve ser escolhido com cuidado. Ele deve ser macio o suficiente para ser apontado, mas resistente para que não quebre. Quando as partes pré-cortadas são entregues à fábrica, elas têm sulcos no meio para acomodar as minas de grafite mais tarde. Depois, acrescenta-se uma cola especial para que as minas fiquem no lugar certo. Em seguida, cada metade do lápis é enviada para uma esteira, para que as minas de grafite sejam colocadas nos sulcos. Aí, a outra metade do lápis é colada em cima da mina, formando um sanduíche de lápis. Um sanduíche? Tô ficando com fome. As 2 partes desse sanduíche são prensadas e a máquina corta vários lápis no sentido do comprimento. E por fim, cada um é moldado para ficar com o formato que vemos quando compramos. As lâmpadas de lava foram inventadas em meados do século XX. A mágica que acontece dentro delas se deve à quantidade certa e ao tipo de ingredientes. 2 deles são óleo e parafina. O óleo ajuda a aquecer a parafina, e assim que é aquecida, ela começa a subir lentamente. Quando a bola de cera alcança a superfície, esfria e afunda de novo. A noz moscada é uma especiaria de sabor forte que é usada em muitas cozinhas do mundo todo. Apesar do nome, ela não é uma noz. É uma semente nativa da Indonésia, mas que também é cultivada em outros países, dentre eles o Brasil. Ela dá na árvore moscadeira e a semente é protegida por uma casca. Assim que amadurece, essa casca se abre. O chocolate vem do cacaueiro, que é nativo da Amazônia. Essas árvores também crescem nas Américas Central e do Sul e em algumas regiões de clima tropical na África e na Ásia. As sementes do cacaueiro são muito amargas. Elas precisam ser fermentadas para terem o sabor que conhecemos. Depois desse processo, as sementes são secas, higienizadas e assadas. A casca é retirada e as sementes secas de cacau são moídas. Esse pó é posteriormente usado para a produção de qualquer delícia de chocolate. No passado, as pessoas costumavam mastigar todos os tipos de substâncias aromáticas, como cera de abelha, resina de árvore e até galhos de plantas. Mas o chiclete moderno que temos é feito de um ingrediente natural chamado chicle, que é uma goma extraída do sapotizeiro. As bolas de gude são feitas de vidro. O primeiro passo é derreter vidro reciclado e bolinhas rejeitadas por serem grandes ou pequenas demais. Cerca de 15 horas depois, o vidro derretido fica pronto para ser processado. Uma barra de corte se move pela liga de vidro a cada meio segundo.
Ela separa pedaços pequenos de vidro que se transformarão em bolinhas. Quanto mais rápido a barra de corte se movimenta, menores ficam as bolinhas. Depois, os pedaços ainda quentes passam por diversos rolos de metal que ficam girando sem parar. Eles mantêm as bolinhas separadas para resfriar. São esses rolos que também dão o formato esférico para as bolinhas de gude. Já a cor final delas é determinada lá no começo, na etapa de derretimento. É nela que o ar passa a tinta para dentro do vidro. As molas estão por toda parte, em ferramentas, eletrônicos, brinquedos, canetas e colchões. Elas têm formatos diferentes, como as de torção, de fio, de tração e compressão. Quando uma mola é fabricada, um fio de aço é passado por uma máquina, e a espessura do fio depende do tipo de mola que será fabricado. Essa máquina desenrola o rolo e envia o fio para uma máquina modeladora computadorizada. É nela que o fio é enrolado do tamanho certo e cortado em pedaços. Para produzir ketchup, um dos meus condimentos preferidos, é necessário uma pasta ou purê de tomate, açúcar ou outro adoçante natural, sal, temperos, vinagre e cebola em pó. Primeiro, a quantidade de pasta de tomate é aquecida, enquanto é mexida sem parar. Depois, os outros ingredientes são adicionados a ela. Antes de o ketchup ser engarrafado, ele precisa passar por vários estágios de resfriamento. Enquanto isso, os frascos já são enfileirados à espera de serem enchidos com molho. Isso geralmente acontece automaticamente. No fim do processo, as tampas e rótulos são colocados nos frascos. As castanhas de caju são ricas em proteína vegetal, gorduras boas e fibra e contêm baixo teor de açúcar. Mas elas estão entre as castanhas mais caras do mercado, e não é à toa. O cajueiro, uma árvore comum no nordeste do nosso país, produz um fruto que chamamos de caju, mas que tecnicamente se chama pedúnculo. Você gosta de suco de pedúnculo? Enfim, na ponta desse fruto é que fica a castanha com formato de rim. Ela é protegida por uma casca dupla que contém um óleo tóxico. É por isso que as castanhas de caju não são vendidas na casca, como o amendoim ou pistache. Elas precisam ser secas e assadas primeiro. Isso remove as toxinas e torna a casca quebradiça, o que facilita sua remoção. O esmalte que conhecemos hoje é uma invenção relativamente nova. Ele se popularizou no começo do século XX. Cada empresa usa substâncias químicas e ingredientes diferentes para produzir seu esmalte. Mas um desses ingredientes é sempre o mesmo, a nitrocelulose. Essa substância é líquida, mas é misturada com plastificantes. Eles tornam o esmalte mais flexível e o fazem durar mais. O processo de criação dos sanduíches de sorvete é bastante simples. Primeiro, o sorvete é batido para que fique com bolhas de ar. Depois, ele é enviado para a próxima etapa de montagem, onde 2 linhas de biscoito já estão juntas, e o sorvete é injetado simultaneamente entre elas. Isso acontece tão rápido que mais de 100 sanduíches de sorvete podem ser feitos em 1 minuto. Quantos será que consigo comer em 1 minuto, hein? Há todo tipo de vassouras plásticas por aí, mas existe um tipo que é feito de garrafas plásticas recicladas. Com as pessoas comprando 1 milhão de garrafas plásticas no mundo todo, esse é um jeito legal de reaproveitar o plástico. A produção de pneus é um processo de várias etapas. Os pneus são feitos com mais de 15 ingredientes principais. Entre eles tem a borracha sintética e natural, o pigmento negro de fumo e aditivos químicos. Misturadores gigantes mexem esses ingredientes sob pressão e temperatura altíssimas. O resultado final é quase sempre uma goma fina de borracha. Aí, ela é enrolada em folhas. Depois disso, os pneus são montados em uma máquina especial. Diferentes tipos de tecido, borracha e metal são usados na produção de um pneu. Por fim, ele é curado em uma prensa especial sob mais de 148 graus Celsius e alta pressão. Esse processo dura de 12 a 15 minutos. Quando os dardos são produzidos, os shafts são realizados primeiro. Hastes de alumínio com 3 metros de comprimento são colocadas dentro de uma máquina. Ela tem algumas ferramentas de corte que trabalham em diversos ângulos ao mesmo tempo. Aí, as hastes se transformam em shafts. Há linhas cortadas em cada shaft para que ele possa ser acoplado ao barrel do dardo, que é a parte que você segura e arremessa. Na outra ponta, uma serra faz sulcos em formato de X para encaixar os flights. Ao mesmo tempo, hastes de bronze se transformam em barrels em outra máquina. Sulcos são cortados na sua superfície para que fique mais fácil segurar. E por fim, é produzida a ponta do dardo. Ela é feita com a ajuda de uma prensa hidráulica. Ela força o aço pontiagudo para dentro da parte oca do barrel. E é assim que se fazem dardos.